Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma pequena apresentação referente ao Deskpack, o nosso plugin que trabalha dentro do Adobe Illustrator. E a ideia aqui nessa apresentação é a gente aplicar um código de barras utilizando o nosso plugin, salvar esse arquivo como versão 2, né, para que a gente possa depois comparar as versões aqui, versão 1 com versão 2, e também fazer a imposição, fazer a montagem ali, por exemplo, determinando o número de pistas, o número de repetições e também aplicando de forma automática o cameron envolvendo todo o perímetro do cilindro, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o código de barras, eu vou aplicar. Então a gente tem a função aqui Dynamic Barcodes, eu só clico nessa função e aí eu posso, por exemplo, aqui estabelecer qual é o código de barras que a gente vai utilizar. Tá? Eu posso definir primeiro aqui a cor, né? Eu quero definir, por exemplo, o preto para as barras e o branco para o fundo, e aí eu posso vir aqui e digitar essas informações aqui no código. Né? Então vou colocar ali 7898, 945, 206563, né? 2065. O 13º dígito ele que vai criar na verdade. Né? Então eu vou criar esse código de barras. Ele já criou para a gente aqui sem fundo por enquanto, né? Mas eu posso vir aqui e habilitar o box para ele criar esse fundo branco aqui também. Tá? Eu posso girar esse código de barras, né, na posição que eu queira aqui. Posso falar, por exemplo, se as barras a gente deixa para a esquerda ou para a direita, é só alterar aqui, ele já muda ali a orientação do código de barras, né? E também eu posso determinar se eu quero colocar caracteres humanos ou não, né? Se eu quero só a barra e sem área de silêncio aqui, por exemplo, ou eu quero, por exemplo, só manter a barra e também os caracteres humanos aqui. Tá? Eu posso mudar a magnitude desse código de barras, eu vou colocar aqui 65%, por exemplo, e eu posso alterar também a altura do código de barras, vou colocar com 8 ali as barrinhas. Ele já fez o código de barras para a gente aqui. Tá? Eu posso vir aqui, centralizar esse código naquela área reservada que eu tinha anteriormente. Eu posso até preservar a área anterior aqui, então eu posso eliminar o box, só manter as barras, e eu posso deletar esse número aqui. Então ele já automaticamente ele manteve o box branco que eu já tinha, e ele só aplicou o código de barras. Né? O legal disso é que eu posso mudar esse código de barras, ele é dinâmico, né? Então eu vou colocar ali uma sequência de 12 zeros ali, por exemplo, vou aplicar, só para mostrar, ele já aplicou o código de barras para a gente, ele já alterou. Tá? Eu vou salvar esse arquivo, como versão 2 do meu arquivo. Então vou colocar aqui versão 2, porque a ideia agora aqui é comparar, fazer a comparação entre o arquivo versão 1 com o arquivo versão 2. Então eu já salvei o arquivo da versão 2, ele já apareceu aqui pra gente versão 2, e agora eu quero fazer essa comparação. Tá? Deixa eu fechar aqui essa janelinha. E eu vou vir aqui, por exemplo, e pedir para ele comparar. Eu venho no Viewer e eu peço para comparar. Então eu vou comparar a versão 2 com a versão 1. Então eu venho aqui no Browse e peço para ele comparar com a versão 1. E eu habilito aqui o OK. Ele vai abrir, na verdade, os dois arquivos, né? Ele vai jogar um arquivo em cima do outro, a versão 1 com a versão 2, e apontar para a gente as diferenças aqui. No caso, é só o código de barras que mudou. Deixa eu colocar aqui nessa visualização lado a lado. Esse é o primeiro arquivo, versão 1, versão 2, e aqui as diferenças. Então é bem bacana isso, porque a gente consegue de uma forma muito rápida identificar as alterações que as versões apresentaram. Tá? Então se o cliente pediu 2, 3, 4 correções, é isso que a gente espera visualizar nesse cantinho da tela. Eu vou fazer também aqui uma simulação referente à montagem. Então a ideia aqui é aproveitar esse arquivo que eu trabalhei, com o código barras aplicado, e fazer uma montagem de forma automática para ele, e também aplicando ali o cameron. Então eu crio um documento. Nesse documento eu posso colocar ali, por exemplo, demo step and repeat, que seria ali o nome do meu arquivo. Eu determino um cilindro, no caso a altura aqui a altura da página seria o meu cilindro, 228.6, e a largura seria a largura da minha bobina, a largura
largura da bobina, considerando as pistas ali. Então dou um OK, ele criou essa página em branco, e aí nesse momento eu venho aqui no Power Layout Standalone, e eu vou chamar aquele arquivo que eu acabei de salvar como versão 2. O legal desse Power Layout Standalone é que a gente pode definir presets aqui. Então eu tenho o default, né, que ele tem ali 2 pistas com 2 repetições e o espaçamento na horizontal e na vertical é zerado, ou eu posso também criar um preset, por exemplo, desse cilindro aqui, 228.6, para ele nos habilitar aqui a função. Deixa eu só fechar aqui e dar um refresh nele aqui. Para habilitar a função do preset, tá? Então eu tenho ali, por exemplo, agora 2 pistas com 2 repetições, 5 de intervalo entre pistas e 3.3 de intervalo entre repetições, porque eu estou usando esse preset. Tá? Eu poderia usar o default também. Tá? Bom, eu vou usar esse preset, eu vou selecionar o meu arquivo, vou pegar aqui a versão 2 desse meu arquivo, e automaticamente ele já vai seguir essas informações aqui. Ele já fez com 2 pistas, com 2 repetições, com 5 de intervalo entre pistas e com 3.3, que é o intervalo entre as repetições. Eu posso centralizar isso na folha, ele já está centralizadinho aqui para mim. O próximo passo seria aplicar o meu Cameron. Então eu posso vir aqui e aplicar essa marca de forma automática para a gente aqui. Então eu posso vir aqui no Smart Marks, Dynamic Marks, e eu posso pedir para ele carregar uma marca já criada. Então eu já criei uma marca aqui com um Cameron, por exemplo, de 3 milímetros, e ele automaticamente vai carregar esse Cameron no perímetro do meu cilindro, e já também fazendo toda a configuração para mim. Então coloquei ali, por exemplo, valid, coloquei demo, step repeat e a data aqui, tá? E também ele vai aparecer as cores bonitinho aqui, cian, magenta, amarelo, preto e a marcação da faca. E eu tenho também, inclusive, as cores no Cameron aqui. Deixa eu colocar o overprint e eu vou visualizar cor a cor. Só quero visualizar, por exemplo, o cian. Então ele está o cian vazado no Cameron, magenta vazado no Cameron e assim por diante. Então a gente consegue criar essas marcas aqui de forma automática e fazer com que o DeskPack trabalhe para a gente, né, sem a necessidade de toda hora criar diferentes marcas. Na verdade, fazer com que as marcas se adaptem ao perímetro do cilindro e à largura do material. Automaticamente a gente consegue fazer essas marcas aqui funcionar para a gente. E eu vou mandar para vocês também, essa apresentação é bem simples, eu vou mandar também esse documento, que é um documento em PowerPoint, e ele tem aqui também várias outras funções do DeskPack, né, como Power Trapper, ele tem ali também White Underprint, ele tem várias funções, e esse documento é bem bacana porque ele tem o vídeo também, né? Então eu posso, avançando aqui no documento, a primeira coisa que ele vai falar é o código de barras, eu posso clicar aqui no play e ele vai me mostrar direitinho como funciona o código de barras sendo aplicado no Illustrator, tá? Ele tem ali um demo mesmo de cada função. Por exemplo, eu quero avançar aqui para o Viewer, a mesma coisa, eu vou clicar no Play e ele vai me mostrar direitinho como funciona essa função Viewer, que além de fazer a comparação de arquivo versão 1 com versão 2, eu consigo fazer outras verificações, como TAC, como erro de registro, e também checar se, por exemplo, vai ter moaré ou não o meu arquivo, dependendo da inclinação que você usou no seu arquivo aqui. Tá? Tem outras funções, aqui a parte de comparação, mesma coisa, só preciso dar um play no arquivinho e ele vai mostrar direitinho pra gente como é que funciona essa parte de verificação e assim por diante. Trapping, eu tenho ali também a parte do step repeat, enfim, eu tenho tudo aqui, né? Até criar marcações ali de forma automática, de dimensional, a gente consegue através dos plugins, tá? Aqui a parte do step repeat que eu estava mostrando, né, que a gente consegue criar o preset. E o legal é que uma vez que você atualizou o arquivo unitário, automaticamente atualiza a sua montagem. Então eu estou encaminhando também esse arquivinho, que é um PowerPoint que tem ali o vídeo, porque aí fica bem fácil de entender como é que funciona ferramenta por ferramenta, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.